Viu que a Marta fala e, né, Diniz e amigos, eu me perguntando um pouco quando eu estava entrevistando ela numa zona mista, era o seguinte: Marta, eu vou te fazer uma pergunta. Na sua sexta Copa, me parece que você ainda teme pelo futuro do futebol feminino no país. Você imaginava que na sua sexta Copa você ia estar escutando esse tipo de pergunta? E você ia precisar fazer esse tipo de apelo? Mas sim, parece que há necessidade da Marta ainda reforçar que é necessário a continuidade do futebol feminino no país, né? Ela ainda teme por isso, acho que esse é um sentimento que ainda a gente vê na maior parte das jogadoras, independentemente do que aconteceu em campo, a modalidade parece que ainda depende de que as pessoas entendam que é preciso ter um time competitivo, que é preciso manter os investimentos para o futebol feminino no Brasil continuar existindo. A gente também conversou com a capitã, até então era a capitã Rafaele, e com a Tamires, sobre também como é que foi essa eliminação no grupo. Vamos ouvi-las. Independente do resultado, todo mundo estava dando o seu máximo ali. Infelizmente a vitória não veio, mas é só agradecer às meninas, principalmente as mais novas agora que entraram, se dedicaram. Mas agora é pensar no ano que vem, na Olimpíada. A gente tem um ano aí para se preparar e aí a gente tem que colocar a cabeça no lugar, corrigir o que precisa, né? E vir melhor e mais preparada para a Olimpíada. Infelizmente, quando se ganha, né, fica feliz, comemora, mas quando se perde, acho que fica o aprendizado, fica uma lição para a seleção brasileira. A gente vem de um crescimento, né, com o futebol no Brasil, das mulheres. A gente vem fazendo com que as coisas aconteçam cada vez mais e a gente não pode deixar parar por um resultado desse, por uma desclassificação. Acho que hoje é uma tristeza enorme para mim, para todas as meninas, mas o Brasil é muito mais que isso. A gente tem muita coisa pela frente, a gente tem aí mais um ciclo, a gente, né, tem muito trabalho para acontecer e que a gente continue esse trabalho, que a gente sabe que temos aí muitas meninas que vão ter mais uma oportunidade de jogar, mais uma Copa do Mundo. Diniz, apresentar para vocês, mostrar para vocês aqui um gesto simbólico simbólico que é o da canarinha, que está aqui agora na porta da seleção. É uma torcedora solitária, a gente não tem aqui agora nesse momento uma torcida grande aqui, com palavras de incentivo, mas eles estão aqui, a canarinha está aqui desde cedo. Explicar para quem não conhece, a canarinha, ela não é uma mascote oficial da CBF. A CBF só tem o canarinho, que também está aqui. Mas a canarinha foi uma iniciativa popular de um brasileiro de São Paulo, publicitário, que decidiu confeccionar a fantasia, trazer para cá, encontrou aqui uma canarinha disponível para exercer esse papel aí de mascote da seleção. Então, a frase é significativa, né? Estamos com vocês hoje e sempre. Então, é assim que eu me despeço aqui para o Troca de Passes, com essa palavra de incentivo ao futebol feminino como um todo no país. Pena que a canarinha não vai conseguir ver a seleção brasileira na fase de mata-mata, né? Porque a nossa Copa acabou aqui. Obrigado, Gabi. Vai se esconder desse frio danado aí. Tô vendo que não tá fácil a situação em Melbourne, hein? Obrigado, bom trabalho para você. Vamos falar um pouco mais sobre a eliminação da seleção brasileira. O Brasil fez um jogo muito aquém do que se imaginava, né? Contra um adversário que praticamente só se defendeu, né? Criou muito pouco contra o Brasil. E o Brasil, mesmo ficando com a bola quase que 90% do tempo, não conseguiu criar quase nada, né? Foram 2 chances com a Tamires no começo do jogo e depois quase não chegou ao gol das adversárias. A gente vai contar dos dedos as oportunidades que deram um mínimo de sensação de gol, né? O Brasil muito tempo com a bola, a partir do segundo tempo em especial, muito cruzamento, pouco jogo por dentro, pouca combinação, pouca alternativa para mover a defesa jamaicana. Quando acontece uma eliminação assim, é natural, primeiro, a gente olhar para questões mais macro, mais estruturais, né? A seleção foi com mais investimentos do que em outros mundiais, com mais estrutura, com talvez a melhor estrutura e o maior investimento que a seleção brasileira feminina já teve. Só que, ao mesmo tempo, a Copa como um todo, embora o Brasil tenha caminhado para frente nesse aspecto, a Copa, uma Copa muito física, de evolução técnica e tática, mostra o mundo andando também para frente, talvez de uma velocidade até maior do que nós, que lidamos com 2 décadas de atraso, de negligenciamento, de paralisia, né? Então, não é para questionar o investimento, é para dobrar a aposta. A gente precisa continuar correndo atrás e isso é um ponto.
Por outro lado, quando a gente olha para esse jogo, que foi contra um adversário que precisou fazer um financiamento coletivo para conseguir ir à Copa do Mundo, ou seja, com problemas estruturais mais graves do que o brasileiro, isso mostra que havia problemas que não são só estruturais, são problemas específicos dessa equipe, que teve muito pouco repertório para lidar com uma decisão na primeira fase, um mata-mata que chegou antes da hora, contra um adversário que claramente ia se defender, e a seleção teve poucas maneiras de furar essa defesa, e aí é a hora de fazer uma avaliação do que foi esse ciclo, desse trabalho, e se decidir o que faz, levando em conta que tem uma Olimpíada daqui a um ano. E a Olimpíada no feminino é uma competição de elite. Vendo a seleção jogar, né, a impressão que eu tenho é que o Brasil se resume muito às jogadas de velocidade da Debinha, né? Quando ela consegue arrancar, principalmente, e o Brasil acho que joga melhor contra seleções de um nível melhor, né? Porque consegue se defender bem e às vezes criar oportunidades nas arrancadas da Debinha, que é uma jogadora muito veloz. Quando o Brasil precisa ser o protagonista do jogo, aí a dificuldade aumenta muito e acho que faltam ideias para que o Brasil fure as defesas mais sólidas, Grafa. Faltam ideias, né, no aspecto tático, né, de organização de equipe. Eu acho que o Brasil... Acho que foi o Brasil que a gente viu nesse ciclo, desde quando começou a PIA. É um trabalho novo de um novo ciclo de investimentos no futebol feminino brasileiro, mas que a gente não pode